Vou agora fazer uma introdução muito intuitiva aos limites, utilizando apenas uma abordagem gráfica. O objetivo é promover aqui um primeiro contacto com a noção de infinito, quer seja na variável independente, quer seja na variável dependente. Eu vou então apresentar aqui uma representação gráfica de uma função à qual vou chamar f. Portanto, a representação gráfica da função f será toda esta que estamos aqui a ver neste referencial, ok? Bom, geralmente quando temos um gráfico com o aspecto daquele que eu estou aqui a apresentar, ele vem acompanhado de linhas orientadoras. Que linhas orientadoras são essas? Eu vou representar aqui as deste gráfico. Serão linhas que nos dão exatamente a orientação do gráfico em determinadas zonas do domínio. Bom, a estas linhas orientadoras nós chamamos de assíntotas, ok? Bom, neste caso estamos a ver duas verticais, duas retas verticais e uma horizontal. Portanto, existem assíntotas verticais, existem assíntotas horizontais e existem também assíntotas oblíquas, que iremos ver mais à frente, e ainda existem linhas orientadoras que não são retas, ok? Mas o nosso estudo aqui no 11º ano ficará pelas assíntotas, portanto, cuja representação pode ser dada por retas, ok? Assíntotas verticais, horizontais e oblíquas. Bom, então, resumindo, o que são assíntotas? São, então, retas, da qual o gráfico, em determinada zona do domínio, se aproxima cada vez mais. Esta é que é a questão, ok? Portanto, em determinada zona, e nós podemos observar isso aqui nestas retas, em todas elas nós conseguimos identificar uma zona do domínio a partir do qual o gráfico está cada vez mais próximo dessa reta. Bom, a verdade é que o gráfico da função pode tocar nas assíntotas, ok? Nós até podemos ter, por exemplo, uma assíntota, vou agora representar aqui uma assíntota horizontal, e podemos ter um gráfico deste tipo, a aproximar-se cada vez, ou seja, os valores da função aproximam-se cada vez mais da reta, e ela pode ser assim oscilante aqui em torno da assíntota. Estão cada vez mais próximos os valores da função e ela está constantemente a tocar na assíntota. Portanto, também seria aqui uma assíntota, uma representação destas, ok? Mas muitas das vezes serão assíntotas do género que estamos aqui a ver, ou seja, o gráfico aproxima-se cada vez mais da reta e nessa zona do domínio não vai tocar na reta. Como podemos ver, aqui esta representação gráfica toca nesta assíntota também aqui atrás, ok? Bom, portanto, a verdade é esta. A representação gráfica da função, o gráfico da função, pode tocar na assíntota, ok? Quer seja a assíntota horizontal ou vertical, também pode tocar numa assíntota vertical, como vamos ver no exemplo que eu vou mostrar a seguir. Bom, o objetivo agora é estudarmos então limites, ok? Eu vou só escrever, antes de passar aos limites, vou só escrever aqui o domínio da função, que é algo que nós já sabemos fazer, retirar, e portanto olhamos aqui para o eixo das abscissas e vemos que não há imagem para o -3 nem para o 3. E por isso o domínio é o conjunto dos números reais, exceto o -3 e o 3, ok? Relativamente ao contradomínio, também podemos retirar aqui do eixo das ordenadas e nós vemos que todos os valores de menos infinito a mais infinito, aqui no eixo das ordenadas, são imagens e por isso o contradomínio será R, ok? Bom, agora eu vou utilizar uma série de limites que aqui escrevi, portanto estes 6 à partida, depois tenho outro exemplo a seguir, para introduzir então o conceito de limite e o conceito de infinito. Vamos começar aqui por ordem, pelo primeiro, e primeiro vamos perceber a notação, ok? Vamos perceber o que é que quer dizer este limite de f de x, quando x tende para menos infinito, e depois vamos determinar todos estes limites por observação aqui no gráfico apenas. Portanto, é um estudo intuitivo, mas é já bastante importante, ok? Bom, vamos então aqui ao primeiro. O que diz aqui é o seguinte: queremos o limite de f de x quando o x tende para menos infinito. Ou seja, eu quero saber de que valor é que se aproximam as imagens da minha variável independente x à medida que ela vai para menos infinito. Portanto, há alguma coisa que eu sei neste limite. Neste limite eu sei que o x está a tender, portanto está aqui uma seta, está a tender para menos infinito. Okay? E então quero descobrir para que valor é que se aproximam as respectivas imagens neste movimento, quando x vai para menos infinito. Okay? Atenção que pode não ser um valor real, pode ser também mais ou menos infinito o resultado, mas iremos ter casos aqui desses. Okay? Bom, vamos então analisar o gráfico. Se eu sei que x tende para menos infinito,
Então eu vou olhar aqui para o eixo das abscissas, que é o eixo onde eu vou ver os valores da variável independente x, não é? É no eixo das abscissas. Se eu sei que ele vai para menos infinito, claro que não vou estar a fazer um estudo da função aqui deste lado, porque eu sei que o menos infinito no eixo das abscissas é aqui para estes valores negativos, cada vez mais negativos, se o x está aí para menos infinito. Por isso eu vou começar a analisar aqui deste lado, ok? Bom, então para tentar explicar um pouco melhor e ser um pouco mais intuitivo, eu vou até considerar um x, não já muito aqui negativo, mas ainda aqui, ok? Eu sei, se ele tende para menos infinito, não pode estar aqui, tem de estar ainda mais no lado esquerdo, não é? Mais a tender ali para valores negativos, mas eu vou considerá-lo para já aqui. Bom, eu tenho então aqui um determinado objeto e ele tem esta imagem. Tem aqui esta imagem, vou buscar aqui através do gráfico e vou projetar aqui no eixo das ordenadas. A imagem é esta, aqui no eixo das ordenadas, ok? E eu vou ver então o que é que acontece às respectivas imagens à medida que este x vai tender ali para menos infinito. Bom, vou considerar então um x agora aqui menor do que este, porque eu quero que ele tenda para menos infinito. Bom, vou obter a imagem e verifico que a imagem está um pouco mais próxima de zero. Okay? Vou considerar ainda um x mais negativo e verifico que a imagem está ainda mais próxima de zero. E vou considerar ainda outro e verifico que a imagem continua a ficar mais próxima de zero. E eu vejo pelo comportamento da função que isso vai acontecer sempre. À medida que este x avança para menos infinito, as respectivas imagens ficam mais próximas de zero. Ou seja, as imagens estão a tender aqui para zero, agora no eixo das ordenadas, não é? Bom, se eu considerar a minha variável independente aqui muito negativa, eu vou ainda perceber que a sua imagem está ainda mais próxima de zero, ok? E quanto mais negativo for o x, portanto a tender para menos infinito, mais próximo de zero está aqui a sua imagem. Por isso, nós somos levados a concluir que o limite de f de x, quando x tende para menos infinito, dá zero, ok? Dá zero porque as imagens aproximam-se aqui de zero. Bom, eu vou ainda ser aqui um pouco mais específico, isto para prevenir um estudo mais avançado dos limites, mas já estaria respondido. Este limite dá zero, ok? Uma vez que eu estou a ver as imagens aqui aproximarem-se de zero por valores negativos, ou seja, por valores inferiores a zero, estou a ver no eixo das ordenadas, ok? As imagens aproximam-se aqui de zero por este lado e não por cima. Bom, então será zero menos, ok? Este menos aqui em cima quer dizer que é por valores inferiores a zero, que neste caso serão negativos, ok? Mas vamos já ver que este menos aqui em cima não tem, portanto, não tem a ver com o facto de ser positivo ou negativo. No caso do zero é. Portanto, por valores inferiores a zero e, portanto, zero menos. Bom, vamos ao próximo, porque isto o que interessa é passar por muitas situações. Eu penso que esta tenha ficado mais ou menos clara e espero que daqui a nada estejam a fazer os outros já sozinhos, porque isto depois é sempre a mesma estratégia, ok? Eu irei andar também sempre um pouco mais rápido. Agora queremos então o limite de f de x quando x tende para mais infinito. Bom, eu para descobrir este limite vou então fazer a mesma análise. Eu sei que x tende para mais infinito. Quero descobrir para que valor de que valor é que se aproximam as respectivas imagens neste movimento. Portanto, eu vou considerar agora um x, não faz sentido ir aqui para valores negativos, nem mesmo estar aqui perto do zero, não faz sentido, porque o x está a tender para mais infinito. Então eu vou considerar aqui um valor positivo e depois vou obrigá-lo a ir para mais infinito, ao x, e vou ver de que valores é que se aproxima o f, ok? Bom, vou considerar então aqui um x aqui, ok? E vou ver a sua imagem e tem esta imagem aqui no eixo dos y, não é? No eixo das ordenadas, tem esta imagem. Muito bem, se eu empurrar este x então para mais infinito, vamos ver, ele vem um bocadinho aqui mais para a frente, a imagem vai ficar um bocadinho inferior àquela, não é? Vai ficar inferior àquela, digamos que está a ficar mais perto deste valor 2 aqui. Se eu continuar a ir com o x para mais infinito, vejo que as imagens aqui no eixo das ordenadas, como é lógico, ainda ficou mais perto do 2. Vou empurrar ainda mais o x para mais infinito e a imagem ficou mais perto do 2. Ora, reparem o que é que está a acontecer. As imagens vão ficar cada vez mais perto do 2. Será que vão passar do 2? Será que vão chegar a 2?
reparem, por mais que nós avancemos aqui com o x para mais infinito, é então esta aqui a definição de assíntota, nós vemos que, portanto, nunca irá chegar a 2, porque aqui o gráfico está cada vez mais próximo da sua assíntota, mas nunca lhe vai tocar, não é? E por mais que eu ande aqui para mais infinito, com a variável independente, vejo que as imagens estão realmente cada vez mais próximas de 2, mas nunca lá chegam, ok? Bom, então o resultado, a conclusão que nós tiramos é, quando o x vai aqui para mais infinito, o gráfico, nós também podemos ver isto de outra forma. O ideal é percebermos aqui as imagens, mas eu imagino que a função é um carrossel, é uma montanha russa, por exemplo, coloco-me aqui em cima e à medida que eu empurrava este x para mais infinito, o carrossel vinha aqui então em cima da linha e as respectivas imagens aproximavam-se de 2, ok? Portanto, este limite aqui dá 2. Bom, e agora reparem, eu vou também ser aqui um pouco mais específico. Estas imagens que eu aqui vi estão-se a aproximar de 2 por valores superiores, porque vêm do lado de cima. Se elas fossem para 2 assim aqui por baixo, seria por valores inferiores a 2. E por isso eu vou dizer ali que será 2 mais, ok? Portanto, estão a tender para 2 mais, porque é para valores superiores a 2. Atenção que 2 mais quer dizer que são valores um bocadinho superiores a 2, 2,0001 e por aí, ok? Bom, vamos ao próximo, para passarmos aqui por mais situações. Eu vou alertando nestes limites todos, ainda tenho mais um exemplo a seguir. Vamos passar por situações muito diferenciadas, precisamente para vos alertar para todos os pormenores. Não deixem de ver todos estes limites que eu vou aqui apresentar, porque em vários deles há situações particulares, ok? Bom, vamos ver o limite de f de x quando x tende para 3 menos. Agora, lá está, estamos a entrar nos limites laterais. É estes limites que estamos aqui a falar, quando eu coloco um mais ou menos lá em cima, estamos a falar dos limites laterais. O que é que isso quer dizer? Bom, vamos então primeiro esquecer este menos que está ali em cima. O x está a tender para 3. Esquecemos para já o menos. Bom, então eu vou ver no eixo das abscissas onde é que está o 3. Ok, eu sei então que o x está a tender para 3, mas o x para tender para 3 pode tender por este lado, pode vir para 3 por este lado, ou seja, por valores inferiores, ou pode estar a aproximar-se de 3 por este lado, por valores superiores. Ok? Bom, quando ele vem por este lado, por valores inferiores, então está a tender para 3 menos. Se ele está a tender para 3 por este lado, está a tender para 3 mais. Portanto, este menos e este mais cá em cima estão apenas a dar indicação se é por valores superiores ou inferiores que a variável está a tender, ok? Reparem que 3 menos não é um número negativo, ok? Isto que fique bem claro desde já, quando estamos a falar de 3 menos, nós não estamos a falar de um número negativo, estamos a falar até de um número bem positivo. Estamos a falar, se quiserem fazer uma correspondência com algum valor numérico aqui ao 3 menos, podem pensar, por exemplo, no 2,9999. É muito pertinho do 3, mas um bocadinho menos. É esta a questão, ok? Mas não é um valor negativo. Esta questão do ser positivo ou negativo só acontece com o zero. Se for 0 menos, lá está, porque o zero é a fronteira entre o positivo e o negativo, não é? 0 menos realmente é valores negativos e 0 mais será valores positivos. Mas com outros números isso não acontece. O 3 menos é um valor positivo, só que é 2,999, é um bocadinho menos que o 3, e o 3 mais também é um valor positivo. Será 3,0001, por exemplo, ok? São valores muito próximos de 3, mas por valores um bocadinho superiores. E o 3 menos por valores um bocadinho inferiores, ok? Bom, espero então que esta questão dos limites laterais tenha ficado clara. Agora, ao fazer os exercícios, vamos também aprofundar mais um pouco, ok? E eu vou então agora apagar isto. Vamos trabalhar então ali com o 3 menos, agora naquele limite, ok? Vou apagar aqui o 3 mais, que não interessa para já. E vou apagar também estas setinhas. Já sabemos então que 3 menos, estamos a falar do 3 menos neste caso, e sabemos que então estou a aproximar, o x está-se a aproximar de 3 por este lado, ok? Então eu vou considerar aqui um x
Vou ver a imagem, reparem, a imagem no eixo das ordenadas dá ali aquele valor, e vou ver o que é que acontece às respectivas imagens quando este x se aproxima então aqui de 3 por este lado. Bom, vou empurrar o x aqui para o 3 então, porque ele está a tender para 3, e reparem, as imagens vão crescer, e vão crescer muito. Reparem, se colocarem aqui em cima da função e andarem por aqui acima, vão muito, muito, muito lá para cima, não é? Não estamos até a ver um limite para isto, pois não? Nunca mais acaba, porque reparem, uma vez que temos aqui uma assíntota, o gráfico irá estar cada vez mais próximo desta assíntota, mas vai estar sempre a crescer, nunca se vai encostar à reta, ok? Então, quando eu aproximo aqui o x de 3, reparem, vou colocar agora um x muito próximo aqui de 3, eu vou obter um valor para a imagem muito, 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 muito elevado, ok? E quanto mais encostar o x aqui ao 3 menos, vai ficar um valor muito, muito, muito lá em cima. Bom, não estamos a ver um limite para a coisa, pois não? Estamos a ver um limite, é mais infinito, ok? Não há um valor, não estamos aqui a identificar, bom, mas quando é que para? Não para, ela vai sempre lá para cima e então dizemos que vai para mais infinito. A função, ok? Os valores da função, as imagens é que estão aí lá para cima, ok? O x não, o x está aí aqui para 3 menos e as imagens é que vão lá para cima. Okay? E por isso é que dá aqui mais infinito, porque o valor neste caso não é um valor, o mais infinito não é um número, ok? Mas o resultado que estamos a colocar aqui à frente do limite é o resultado para onde vão as imagens, ou seja, o f, e por isso é que eu estou a ver aqui no eixo das ordenadas, ok? Bom, e então este está também resolvido, vamos ao próximo e tentar acelerar aqui um pouco, senão fica muito extenso aqui o vídeo, mas são importantes estas noções iniciais aos limites, ok? Para ficar desde logo percebido. Bom, limite f de x quando x tende para 3 mais. Agora o x vai tender para 3, mas aqui por este lado. 3 por valores positivos. Bom, se eu imaginar aqui um x, reparem, se calhar já conseguem perceber que vamos estar aqui em cima da função e vamos acompanhar a função muito lá para baixo, muito lá para baixo, muito lá para baixo. À medida que eu aproximo ali o x de 3 mais por este lado, se eu considerar valores muito, muito perto do 3, eu vou ter valores muito negativos para as suas imagens, não é? Realmente estão a ir lá para baixo para menos infinito. Portanto, este limite dá menos infinito, ok? E vamos continuar. Este era um pouco parecido com o anterior, por isso é que eu fiz... reparem, do lado direito do 3 a função vem cá para baixo, do lado esquerdo do 3 a função vai lá para cima, por isso é que deu mais infinito, menos infinito. Bom, agora vamos fazer o limite f de x quando x tende para menos 3 menos. Vamos nos concentrar no menos 3 e o x está a tender para menos 3 menos, ou seja, por valores inferiores ao menos 3. Atenção que inferiores ao menos 3 é deste lado, ok? Reparem, inferiores, se eu quero valores menores, tem que estar sempre do lado esquerdo. Estamos aqui na reta real, quanto mais negativo, portanto, mais encostado está ao lado esquerdo, não é? Portanto, quando tende para menos 3 menos, está a vir para menos 3 deste lado, ok? Bom, se eu imaginar aqui um x, vou ter esta imagem no eixo das ordenadas. Se eu empurrar então este x para menos 3 por este lado, o que é que acontece? Terei uma imagem mais negativa e à medida que eu vou empurrando o x ali para menos 3, menos as imagens ficarão cada vez mais negativas, o gráfico vai também lá para baixo, não é? Até menos infinito. Portanto, aqui será também menos infinito, ok? Bom, e agora eu vou apagar sempre porque senão fica muito confuso, e vamos ver... o limite f de x quando x tende para menos 3 mais, para depois passar a outros exemplos um pouco diferentes, mas também nesta onda dos limites, ok? Então, quando x está a tender para menos 3 mais, ou seja, x está a tender para menos 3 agora por este lado, se eu imaginar também aqui as imagens dos respectivos x a tender para menos 3 por este lado, vejo que vão também lá para menos infinito, ok? Também estão a ir lá para menos infinito, as respectivas imagens, à medida que o x tende ali para menos 3, ok?